Pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o Goiás tem duelo importante contra a equipe do Flamengo, partida que acontece nesse sábado às 4h30 da tarde, direto do Maracanã. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes a respeito desse jogão de logo mais, a provável escalação do técnico Jair Ventura. Será que continua com aquele lado esquerdo formado com Dada Belmonte e também o Matheus Salles? Será que volta o jogador da posição, que no caso seria o Danilo Barcelos? Há dúvida também em relação ao atacante, camisa 9, Pedro Raul ou Nicolas, além, claro, dessa volta ou não do Sidney na zaga esmeraldina. Quero trazer com todos os detalhes a provável escalação do Verdão, o atual momento, a classificação e também como vem o adversário para essa partida com casa cheia no Maracanã. Entretanto, vivendo ali grandes polêmicas, tanto com seu atual elenco e o seu técnico, o português Paulo Souza. Tudo isso e muito mais aqui no YouTube do Goiás News. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações. Lembrando que hoje, depois do jogo, independente do resultado, vitória, empate, derrota, quero trazer uma análise aqui completa para vocês, para a gente comentar um pouco o que foi esse duelo entre Flamengo e Goiás, beleza? Outro recadinho também importante que quero passar para vocês envolve a GIM TV. Caso você queira assistir esse duelo fora de casa ao vivo, na tela do seu celular, computador, Smart TV, enfim, você pode assinar a GIM TV e tem aí uma mega promoção para quem vem aqui do Goiás News. Apenas R$30 mensais, tendo todos os jogos do Campeonato Brasileiro, futebol internacional, ao vivo, na tela de onde você estiver, tá bom? Pode conferir o link aqui embaixo na descrição. Além disso, cumprindo aqui a promessa, que no caso seria utilizar a camisa essa do Goiás de 2005, pouco utilizada naquele ano. Entretanto, cumpri essa promessa aqui após a vitória contra a equipe do Santos, até mesmo para dar essa sorte nesse duelo desse sábado no Maracanã. Lembrando também que esse será o último vídeo nesse cenário. Estou indo para Curitiba, inclusive nessa manhã já do sábado, inclusive estou gravando esse vídeo durante a madrugada já para trazer as atualizações de última hora para vocês, então até mesmo por conta desse frio, esse visual um pouco diferente. Mas o mais importante é saber, as informações do time esmeraldino, como que deverá ir a campo o time do Jair Ventura para esse duelo contra a equipe do Flamengo no Maracanã. Duelo bem complicado, sabemos da força do adversário também. Entretanto, o time esmeraldino vem de um momento bem melhor, além, claro, de não ter tantos problemas internos como que vem enfrentando a equipe carioca. Logo mais trago um pouco mais sobre isso também. Jair Ventura pelo menos tem duas notícias boas, tanto a volta do Danilo Barcelos, que cumpriu suspensão, o Henrique Lorilo também havia cumprido, entretanto ele não participou desse jogo, possivelmente não irá, ele não foi convocado, possivelmente não irá renovar o seu contrato. Já gravei um vídeo sobre isso, vou deixar no final também para vocês acompanharem. Além disso, o Sidney voltou do departamento médico, pode ser uma opção para dar uma experiência um pouco maior na zaga, possivelmente entrando no lugar do jovem da Silva, que até fez um bom jogo contra a equipe do Santos. Entretanto, faltava um pouco de confiança para ele no decorrer do campeonato. Acho que pode ser uma opção um pouco mais segura ir com o Sidney nesse duelo do Maracanã. Além disso, na lateral esquerda, como havia comentado com vocês, na partida contra o Santos meio que fez uma dobradinha, o Dada Belmonte auxiliando um pouco mais por aquele lado e também o Matheus Salles caindo mais como um lateral esquerdo, o jogador que é volante, destro, fazendo uma função totalmente diferente, e foi muito bem, não levou bola nas costas, conseguiu inclusive alguns desarmes importantes. Acho que pode sim ser uma solução até mesmo melhor do que o Danilo Barcelos, antes de ser suspenso contra o Atlético Goianiense, não vinha fazendo uma boa atuação. Então o Jair Ventura conta com essas suas duas voltas, possivelmente também o Caio Vinícius deve continuar no meio de campo, formando ali juntamente também com o Elvis. A provável escalação do Goiás possivelmente será com o Tadeu no gol, os três zagueiros, o Caetano mais pelo lado esquerdo, o Sidney central e o Sidmar no lado direito do campo. Lembrando que talvez o da Silva pode entrar em campo caso o zagueirão Sidney volte a sentir alguma lesão. O Reinaldo não viajou para o Rio de Janeiro, segue em recuperação, possivelmente fica à disposição no próximo compromisso contra o Bragantino. Lateral direita com o Dieguinho, na lateral esquerda improvisado ali o Matheus Salles ou a volta do Danilo Barcelos, Meio de campo com o Caio Vinícius de primeiro volante, Elvis com um camisa 10 um pouco mais solto e do outro lado meia direita ali o Apodi, na frente da Belmonte e também o Pedro Raul. Como eu disse, as únicas dúvidas ficam principalmente em relação ao Danilo Barcelos, se entra ou não, como esse cara no lado esquerdo, ou deixa o Matheus Salles, que fez uma boa partida contra a equipe do Santos. Goiás vem de 3 partidas invictas, inclusive de 2 vitórias consecutivas também, contra a equipe do Atlético Goianiense e agora por último diante o Santos.
tem 8 pontos conquistados, atualmente ocupa a 13ª colocação. Eu diria assim que é sim um bom início de Campeonato Brasileiro pelo time esmeraldino, principalmente pelo começo tão tenebroso que parecia ser, né? Inclusive tendo ali vários jogadores contundidos. Acho que o principal o Goiás já fez, que foram ali, eu digo assim, no começo do campeonato, né? As partidas que realmente estavam ao seu alcance, buscou o resultado, até mesmo outros surpreendentes, né? Empates contra o Atlético Mineiro, diante da equipe do Palmeiras. Realmente, se fosse para buscar os pontos, não diríamos que seria principalmente nesses jogos. Então, pelo menos vi um pouco mais tranquilo para esse duelo contra o Flamengo no Maracanã. É óbvio, né, que um campeonato de pontos corridos tem que buscar as pontuações em todos os jogos, mas acredito que só por não estar na zona de rebaixamento ou ali na última colocação, como por exemplo hoje se encontra a equipe do Fortaleza, pelo menos ter um pouco de tranquilidade para quem sabe fazer um jogo mais calmo e buscar um resultado interessante no Maracanã, partida que acontece nesse sábado às 4h30 da tarde. Lembrando que o Goiás, para entrar na zona de rebaixamento, precisaria de uma combinação de resultados muito grande, ou seja, bem improvável. O primeiro time hoje é o Juventude, que tem 6 pontos, enfrenta até um jogo difícil, né? Recebe o Palmeiras no Alfredo Jaconi. Além disso, tem os outros times que estão na parte um pouquinho inferior, até mesmo o próprio Flamengo, com 2 pontos a menos. O Cuiabá também tem um duelo complicado contra o Internacional fora de casa. Então, pelo menos em relação à zona de rebaixamento, muito difícil o Goiás entrar caso perca esse jogo. Mas se ganhar também pode ficar ali pertinho da vaga, um dos primeiros colocados, né, de olho em uma Libertadores também. Enfim, esse comecinho de campeonato, acho que o Goiás já deu um sinal que pode fazer uma campanha segura, até mesmo conseguir ali o seu principal objetivo, que é salvar do rebaixamento. Agora, né, contra esse duelo contra a equipe do Flamengo, tentando pontuar. Acredito que um empate já seria de bom tamanho, de bom resultado nesses compromissos complicados, né? O Goiás, que em apenas 7 jogos já enfrentou aí dos 3 principais times que irão disputar o título, né? Tanto o Atlético Mineiro, Palmeiras e agora jogando fora de casa diante da equipe do Flamengo. Vamos torcer para um resultado semelhante, né, do que aconteceu, as boas atuações contra um dos postulantes, né, ao título também posteriormente. Quero saber sua opinião aqui embaixo também, né? Qual seria a sua provável escalação para esse duelo contra a equipe do Flamengo? Eu iria com toda certeza com o Matheus Salles, meio que ali improvisado na lateral esquerda, e também tentando essa opção ali um pouco mais ofensiva, mantendo o Dadá Belmonte como um jogador, quem sabe, para uma válvula de escape. Não me agrada muito a permanência do Pedro Raul, parece que o Jair Ventura gosta dele. Enfim, eu tentaria o Nicolas até mesmo para ter uma competição um pouquinho maior nessa vaga de titular. Enfim, tô curioso para saber sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Bora falar também sobre a equipe rival, né? Como que é o momento atual da equipe do Flamengo, que hoje ocupa a incrível 16ª colocação, né? Tem apenas 6 pontos no campeonato, uma vitória, 3 empates e 2 derrotas nesses 6 primeiros compromissos, né, da equipe carioca. Realmente, assim, ninguém imaginava que o Flamengo iria se encontrar nessa situação atualmente. Além disso, um fator que o Goiás pode tentar aproveitar, mesmo o Flamengo vindo agora com o time titular, tentando recuperar esses seus pontos perdidos no início do campeonato. A atual situação do momento, né, no caso do Paulo Souza, técnico português que está à frente do time desde o início da temporada, tanto com os próprios jogadores que já pediram inclusive sua saída algumas vezes. Teve inclusive uma treta aí bem feia com o Diego Alves durante essa semana, onde ele falou que o técnico, o Paulo Souza, né, disse que o goleiro, melhor dizendo, o Diego Alves, pediu para ser escalado contra a Universidade Católica no meio de semana. Ele disse que não foi bem assim. Enfim, tem uma crise ali muito grande dentro do departamento de futebol também. A própria revolta da torcida do Flamengo, que vem protestando aí tanto contra a atual gestão do Marcos Braz, também do técnico Paulo Souza. Enfim, vive esse momento bastante conturbado nos seus bastidores, algo que com toda certeza, né, afeta o rendimento do time dentro de campo. Teve uma vitória para aliviar ali um pouco a barra durante a semana, né, diante da equipe da Universidade Católica por 3-0 na Copa Libertadores, o que já garantiu o time na primeira colocação, até mesmo podendo, né, utilizar novamente os seus principais jogadores nessa partida diante o Goiás, né? Até mesmo se o Goiás ganhar esse jogo, eu acredito que existe sim uma grande chance do Paulo Souza ser demitido. Vamos torcer para que isso dê certo também, né? E eu não duvido que muitos torcedores do Flamengo gostariam de ver essa notícia também, né? Então acho que pode ser uma alternativa interessante o Goiás ficar de olho nessa parte emocional dos jogadores. Enfim, vem bastante abalado a equipe carioca também. A torcida vem fazendo seu papel, inclusive antes de eu gravar esse vídeo já tinha aproximadamente 40 mil ingressos vendidos para esse duelo, então teremos novamente casa cheia lá no Maracanã. Enfim, né, jogo aí que o Goiás gosta de aprontar, vira e mexe. Então o Flamengo vive com esse momento bastante ruim
desde que chegou o técnico português, não conseguiu encaixar muito bem o estilo do jogo. Mesmo assim, vem fazendo boas partidas, principalmente nessa contra a Universidade Católica. Vira e mexe, ele também aparecia uma outra boa atuação. Time que é muito intenso, ofensivamente falando, parece bastante com aquele time de 2019, porque manteve grande parte dos seus jogadores, né? O Gabigol, o próprio Arrascaeta, o Bruno Henrique também, que teve passagem pelo time esmeraldino. Então o time obviamente tem peças importantes, mas não vem encaixando na mão do técnico Paulo Sousa. Deverá ir sim com força máxima. As únicas alterações, possivelmente o Davi Luiz entrando, né, no lugar do Rodrigo Caio, que foi titular no meio de semana. Além disso, né, fica essa dúvida em relação ao João Gomes, volante que vem fazendo boas partidas até aqui, poderá ser substituído pelo Andrés Pereira. Provável escalação do Flamengo, tem aí o Hugo no gol, lateral direita com o Mateuzinho, os dois zagueiros, o Davi Luiz e o Pablo, na lateral esquerda, o Ayrton Lucas. Meio de campo com o William Arão, Andrés Pereira ou o João Gomes, um pouquinho mais na frente, Everton Ribeiro, Arrascaeta e os dois atacantes, né, o Bruno Henrique de maior velocidade e o Gabigol como camisa 9. É um time realmente muito complicado, de tirar muita dor de cabeça aí, né, do Jair Ventura, que tenta mexer as suas peças para tentar barrar esse ataque. E quem sabe, né, nesse estilo de jogo clássico do Goiás, acho que não tem que tentar reinventar a roda, realmente fazer um jogo defensivo, tentar segurar ali os 15 primeiros minutos, o primeiro tempo, e aí sim no segundo, né, jogar a pressão para o time da casa e aí sim buscar um contra-ataque para vencer essa partida. Acho que não tem muita outra escapatória mais segura, né, do que fazer isso nesse duelo no Maracanã. Enfim, quero saber sua opinião aqui embaixo também sobre esse duelo, um pouco diferente, né, pelo momento ruim da equipe do Flamengo. Todo mundo pensou que estava voando, né, nesse começo de campeonato, ainda bem que não. Enfim, que não seja agora também contra a equipe do Goiás. Como eu disse, a transmissão no Premier, caso você não tenha, pode assinar aqui embaixo a Agin TV para assistir esse compromisso ao vivo. Já falei sobre o Goiás também, como que vem o rival, a tabela de classificação. Lembrando que o próximo jogo do Goiás é contra o Red Bull Bragantino, partida na 8ª rodada do Brasileirão. O Bragantino que já entrou em campo, inclusive uma semana atrás, né, contra a equipe do Atlético Mineiro, empatou em 1-1 nessa rodada, na 7ª, né, do Campeonato Brasileiro, mas vem de um momento ali ruim na Copa Libertadores. Enfim, abrirá a 8ª rodada, Goiás e Bragantino, 4h30 no próximo sábado. Bora falar agora também um pouco sobre o histórico, né? Quantas partidas já teve em toda a história Goiás e Flamengo? Já se encontraram no total 55 vezes, e apesar do Goiás complicar a vida dos cariocas aqui, até muitas vezes, principalmente em Goiânia, o histórico é bem favorável para o Flamengo, né? São 24 vitórias da equipe do Flamengo, o que pode até parecer muito, mas empataram muitas vezes, né? 22 empates e só 9 vitórias do Goiás. Então o time esmeraldino tem essa quantidade muito grande de empates, né? Conseguiram alguns bons resultados dentro de casa, fora de casa também. Entretanto, venceu poucas vezes, só 9 vitórias, inclusive a última em 2014, vitória do Goiás jogando lá na Arena Pantanal, em Cuiabá, 1-0, gol do Samuel em 2014. Jogando fora de casa, o histórico é ainda pior, né? O Goiás só tem 2 vitórias contra o Flamengo, inclusive a última delas em 2010, 2-1 ali contra o Flamengo no Maracanã, gols do Otacílio Neto e também do Hugo, né, aquele golaço de falta. Então o time esmeraldino tem, né, essa dificuldade às vezes. Vamos torcer para que consiga essa 10ª vitória também no seu histórico. O último compromisso aconteceu no Brasileirão de 2020, vitória do Flamengo na Serrinha por 3-0, time do Goiás bem fraco já naquela reta final, no Maracanã, uma vitória ali do Flamengo nos minutos finais também bem doído, 2-1 em 2019, 2-2 entre Goiás e Flamengo no Serra Dourada, aquela goleada estranha, né, esquisita por 6-1 jogando no Maracanã. Enfim, quero saber sua opinião aqui embaixo também nos comentários sobre essa provável escalação do Goiás, o seu palpite, como o Jair Ventura pode tentar ali as melhores alternativas tendo esse momento instável da equipe carioca. Enfim, estou curioso para saber sua opinião aqui embaixo. Não se esqueça também que teremos o pós-jogo dessa partida contra a equipe do Flamengo, tá bom? A partida irá acabar mais ou menos umas 6h30, por volta das 7h30 irei estar soltando o vídeo analisando, né, o que foi esse Flamengo e Goiás no Maracanã. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, conferir a Agin TV também para você assistir esse compromisso do Verdão ao vivo. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos mais tarde na outra oportunidade, né? No caso, no pós-jogo, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!